Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Antenor e sou caseiro há mais de 30 anos. Já cuidei de sítio pequeno, de chácara de veraneio, até de um aras uma vez. Vi tudo que é tipo de coisa nessa vida. Cobra no galinheiro, onça comendo bezerro, tempestade que leva telhado embora. Mas nunca, em todos os meus anos, eu vi o que eu vejo aqui. Escrevo isso à luz de lamparina, com a espingarda carregada no meu colo. A mão treme um pouco, não é mais a firmeza de antes. Não é só a idade, é o medo. Estou cuidando desta fazenda há uns 6 meses. É um lugar antigo, casarão do tempo do café, grande, imponente. Os patrões, um casal de São Paulo, são gente boa. Vêm uma vez por mês, às vezes nem isso. No resto do tempo, sou eu, a minha cachorra, Faísca, e o silêncio. Quer dizer, o que eu achava que era silêncio. Os primeiros meses foram de paz. O trabalho é pesado, mas é honesto. Roçar o pasto, consertar a cerca, cuidar da horta. À noite, eu sentava na varanda, ouvia o grilo cantar e agradecia a Deus. A primeira coisa estranha foi o assobio. Era uma noite sem vento, abafada. Eu estava na cozinha, esquentando o resto da janta, quando ouvi um assobio fino, melancólico, vindo de longe, lá do meio do cafezal. Parecia uma melodia antiga, mas fora de tom, uma nota aqui e ali que arrepiava a espinha. Pensei que era algum peão de uma fazenda vizinha, voltando para casa, mas a fazenda mais próxima fica a 10 quilômetros. E quem assobia daquele jeito no meio do mato, na escuridão? Faísca, que dormia aos meus pés, levantou as orelhas e soltou um rosnado baixo, o pelo do cangote todo em pé. Isso me gelou. Cachorro não mente. Depois do assobio, vieram os passos. Eu tenho o sono leve. Qualquer estalo me acorda. E eu comecei a acordar no meio da madrugada com som de gente andando na varanda, passos pesados, lentos, de bota arrastando na madeira. Eu pulava da cama, pegava o facão e corria para a porta. Abria de uma vez e nada, só à noite, os grilos e a lua. Isso aconteceu umas 4, 5 vezes. Cheguei a pensar que estava ficando maluco, coisa da solidão. Comecei a jogar um punhado de farinha no chão da varanda antes de dormir. De manhã, a farinha estava intacta, sem uma pegada sequer. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Os passos estavam lá. O ponto de virada foi o poço. No fundo da propriedade, descendo um morro, tem um poço antigo, de pedra, desativado há décadas. A boca dele é coberta com umas tábuas grossas e pesadas. Desde que cheguei, a Faísca se recusa a chegar perto dali. Se a gente está andando e eu vou naquela direção, ela trava, chora e me puxa de volta. Numa tarde de terça-feira, eu estava consertando uma cerca a uns 100 metros do poço. O sol estava forte e o ar parado. De repente ouvi um barulho. Craque! Um estalo alto, de madeira partindo. Olhei na direção do poço e meu coração parou. Uma das tábuas grossas que cobria a boca do poço tinha se partido ao meio, como se um peso enorme tivesse sido aplicado de baixo para cima. Fiquei olhando paralisado. Um frio que não era do tempo subiu pela minha espinha. Não tinha bicho ali que fizesse aquilo. Não tinha como. Juntei minhas ferramentas e voltei para casa quase correndo, com a Faísca choramingando no meu calcanhar. Naquela noite o inferno começou. Não eram mais só assobios ou passos, eram batidas. Batidas fortes na porta da cozinha, na janela do quarto. Tum, tum, tum. Pausadas, ritmadas. Eu gritava, quem tá aí? Mas a única resposta era o silêncio, seguido por mais 3 batidas, sempre em um lugar diferente. Faísca se escondia debaixo da minha cama, tremendo como vara verde. Na noite passada, foi pior. As batidas vieram acompanhadas de um arranhar, um som de unhas longas ou de algo de metal riscando a madeira das janelas, devagar.
Um som que parecia dizer: eu sei que você está aí dentro. Eu vou entrar. E a voz. Pela primeira vez eu ouvi uma voz. Não era o assobio, era um sussurro vindo do lado de fora da porta da sala. Um sussurro rouco, seco, como folhas secas se esfregando. E repetia uma única coisa, sem parar. Repetia o nome do caseiro que trabalhou aqui antes de mim. O homem que, segundo os patrões, foi embora sem avisar e sem levar nada. Jonas, abre, Jonas. A terra está com sede. Abre, Jonas. Estou acordado há quase 24 horas. As batidas pararam há pouco, com o primeiro sinal do amanhecer. Mas eu sei que vai voltar. A coisa que estava no poço agora está do lado de fora. Ela anda pela minha varanda à noite. Ela conhece o nome de quem veio antes. E eu acho que ela está aprendendo o meu. Os patrões só voltam no final do mês. Não tem sinal de telefone aqui. O vilarejo mais próximo fica a 2 horas de caminhada. Uma caminhada que eu teria que fazer no escuro, passando pelo cafezal. Passando por onde o assobio começou. A lamparina está acabando. Lá fora, o sol já se foi de novo. A faísca começou a rosnar baixinho aqui do meu lado. Acabei de ouvir o primeiro estalo na varanda. Não são os meus passos. Meu Deus, me ajude. Eles estão na porta. Meu nome é José, mas todos me chamam de Zé. Fui caseiro por mais de 30 anos em uma fazenda antiga lá nas montanhas de Minas Gerais. A fazenda era linda, cheia de mata nativa, um riacho cortando a propriedade e no alto de uma colina, um casarão imponente que a família do proprietário só usava nas férias de fim de ano. Eu morava numa casinha mais simples perto do portão. A gente se acostuma com a solidão do campo, com o silêncio da noite, mas o casarão guardava seus próprios segredos. Na maior parte do tempo, o casarão ficava fechado, empoeirado e silencioso. Minha rotina era simples: cuidar dos animais, da horta e, uma vez por semana, abrir as janelas do casarão para ventilar e dar uma olhada. Mas uma madrugada, o silêncio do casarão foi quebrado de uma forma que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Era uma madrugada de terça-feira, por volta das 2h30. Eu estava na minha casa, dormindo, quando um som me acordou. Um badalar distante de um sino, um som triste e melancólico que parecia vir do casarão. Meu coração disparou. Não havia sino no casarão. Levantei da cama, peguei minha lanterna e meu velho facão e fui em direção ao casarão. A neblina estava densa e o frio era cortante. O som do sino se intensificava a cada passo e o vento uivava entre as árvores, criando um lamento constante. Cheguei ao casarão. A porta principal estava fechada, como sempre. Mas a luz da minha lanterna revelou algo que me fez gelar. Uma das janelas da sala principal, no térreo, estava entreaberta. Aproximei-me cautelosamente. O som do sino parou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O cheiro de madeira velha e mofo se misturou a um aroma estranho, quase adocicado e fúnebre, como incenso e cera de vela. De repente ouvi vozes baixas e murmuradas, vindas de dentro da sala, como se muitas pessoas estivessem conversando. Olhei pela janela entreaberta. A sala estava escura, mas eu juro que vi, por um instante, um brilho sutil e avermelhado vindo de dentro, como a luz de velas. O pânico me dominou. Aquilo não era um barulho normal. Aquilo não era a minha imaginação. As vozes se intensificaram, e eu juro que ouvi uma mulher rindo, um riso melancólico e antigo, que parecia vir de uma época distante. E então, uma voz masculina, rouca e grave, sussurrou: "Ela está esperando por você." No mesmo instante, a janela se fechou com um baque seco e o som do sino voltou, ainda mais forte. As luzes da minha lanterna falharam e eu fiquei no escuro total.
Corri de volta para minha casa sem olhar para trás. Corri sem parar, com o coração batendo forte, até a manhã seguinte, onde o sol e a luz me deram a sensação de segurança. Contei o ocorrido para a família do proprietário. Eles me ouviram com um olhar grave. Me contaram que muitos anos antes, o casarão era palco de festas luxuosas. Uma das filhas do antigo dono, que era apaixonada por um homem que não podia ter, se suicidou ali, no dia do seu casamento, depois que seu grande amor sumiu misteriosamente. O sino era da pequena igreja que existia na propriedade e que foi derrubada após a tragédia. Dizem que, às vezes, o espírito dela ainda aparece no casarão, esperando por seu amor. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em casarões antigos. E sempre que o sino bate e o frio me atinge, um calafrio me percorre. Porque eu sei que a visita no casarão da colina ainda está lá, esperando por uma salvação que nunca chegará, e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas à jornada. Até hoje, quando a noite é muito silenciosa, eu ainda consigo ouvir. Não é um som que entra pelos ouvidos, mas algo que borbulha direto na memória, gelado e fino. É o som de um choro de criança, vindo de onde não deveria haver nada além de terra e água parada. Meu nome é Júlio. Há 2 anos eu estava no fundo do poço, financeiramente falando. A vida na cidade tinha me mastigado e cuspido fora. Foi quando vi o anúncio. Procura-se caseiro para chácara no interior. Moradia inclusa, bom salário, requer apenas manutenção geral. Parecia a minha salvação. Um lugar para respirar, juntar dinheiro e colocar a cabeça no lugar. A chácara das Hortênsias era bonita, não posso negar. Um casarão antigo, um pouco decadente, cercado por um jardim que já tinha visto dias melhores e um pomar denso. O homem que me entregou as chaves era o caseiro que estava de saída. Seu Ramiro, um senhor de pele curtida pelo sol e poucas palavras. O serviço é tranquilo, ele disse, sem me olhar nos olhos, enquanto apontava para as coisas. É só manter o mato baixo, a casa em ordem, essas coisas. Ele fez uma pausa antes de entregar a última chave, uma de ferro, pesada e enferrujada. Esta é do porão. Um conselho: só desça lá durante o dia, e se a porta emperrar, não force, deixe para lá. Achei o conselho estranho, mas atribuí a excentricidade de um homem velho que viveu muito tempo sozinho. Os primeiros dias foram de paz. O ar era limpo. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Eu capinava, consertava uma cerca aqui, outra ali, e à noite caía na cama exausto e satisfeito. Foi no começo da segunda semana que as coisas começaram. A primeira vez foi um barulho, um arrastar de móveis no andar de cima, onde todos os quartos estavam vazios e trancados. Eu estava na cozinha, era quase meia-noite. Subi com uma lanterna, o coração martelando um pouco. Todas as portas continuavam trancadas. O chão estava coberto por uma fina camada de poeira, intocada. Coisa de casa velha, disse a mim mesmo. Dias depois, comecei a sentir um cheiro. Um perfume adocicado e enjoativo de flores, mas flores murchas, apodrecendo em água parada. O cheiro vinha e ia, sem rima nem razão. Aparecia no meio da sala, no corredor, e depois sumia, como se nunca tivesse existido. O verdadeiro medo, porém, começou com o choro. Era uma noite de garoa fina. Eu estava lendo na sala quando ouvi bem baixinho. Um soluço infantil, abafado. Parecia vir de longe. Fui até a janela. A escuridão lá fora era total, engolida pela névoa e pela noite. O som parecia vir da direção do velho poço de pedra que ficava nos fundos da propriedade, a uns 50 metros da casa. Lembrei do folclore local, das histórias de fantasmas que toda cidadezinha do interior tem. Tentei racionalizar. Era o vento, um animal, qualquer coisa.
Fechei a janela e aumentei o volume da televisão. Mas o choro voltou na noite seguinte. E na outra. Sempre por volta da mesma hora. Era um som triste, desolador, que parecia se infiltrar pelas frestas da casa e gelar a minha espinha. Eu mal conseguia dormir, ficava encolhido na cama, esperando o amanhecer. Foi então que resolvi quebrar a regra de seu Ramiro. Eu precisava de uma ferramenta que, segundo ele, estava no porão. A porta emperrou um pouco, como ele disse que poderia acontecer. Forcei o ombro contra a madeira velha, e ela cedeu com um gemido. O ar que subiu era mofo puro, misturado com terra úmida. Desci os degraus de pedra com a lanterna. O lugar era um entulho de móveis velhos, caixas e tralha. Foi num canto, atrás de um armário carcomido por cupins, que encontrei uma pequena caixa de madeira. Dentro havia cartas amareladas, amarradas com uma fita desbotada, e um único objeto. Uma pequena boneca de pano, com o rosto manchado e um dos olhos de botão faltando. Levei a caixa para cima. As cartas eram do antigo dono da chácara, datadas de mais de um século atrás. Eram para a sua irmã que morava na capital. No começo falavam da colheita, da beleza do lugar. Mas o tom mudou drasticamente. Ele começou a falar de sua filha, a pequena Anabela. Anabela tinha caído no poço enquanto brincava. O corpo nunca foi recuperado. As cartas seguintes eram de pura agonia. A esposa dele, enlouquecida pela dor, jurava que ainda ouvia a filha chorar durante a noite, chamando por ela de dentro do poço. Ela passava horas ao lado da estrutura de pedra, conversando com o vazio, tentando acalmar o choro que só ela ouvia. Em uma das últimas cartas, o homem descrevia, em pânico, que sua esposa tinha começado a trazer coisas para a menina. Deixava um prato de comida na beira do poço. Deixou a boneca favorita dela lá. Ela quer trazê-la para dentro de casa, ele escreveu. Ontem à noite, a encontrei na porta dos fundos, aberta, chamando por Anabela, dizendo que o quarto dela estava pronto. Helena perdeu o juízo. Diz que a nossa menina sente frio lá embaixo, sozinha na água. A última carta era curta, quase ilegível. Helena se foi, jogou-se no poço. Disse que ia buscar nossa filha. Meu sangue virou gelo. A boneca na minha mão era a mesma descrita na carta. O choro não era do vento. Naquela noite não houve apenas o choro. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho diferente. Um rangido. A porta do meu quarto estava se abrindo devagar. Fiquei paralisado, o suor escorrendo pela minha testa. Na fresta da porta não vi nada, mas ouvi um sussurro de mulher, suave e terrivelmente maternal. Venha, filha. Mamãe veio te buscar. Está frio aí fora. E vindo do corredor fraco, mas inconfundível, o soluço de uma criança respondeu. Não esperei para ver mais nada. Pulei da cama, tranquei a porta no mesmo instante em que a maçaneta começou a girar, forçada pelo lado de fora. Ouvi o sussurro de novo, agora impaciente, perto da porta. Abra, querida, não me faça esperar. Passei o resto da noite encolhido no canto do quarto, ouvindo os passos arrastados no corredor, os sussurros na porta e o choro intermitente que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Assim que os primeiros raios de sol mancharam o céu, eu saltei pela janela do quarto que dava para o telhado da varanda. Não peguei minhas roupas, minha carteira, nada. Corri pelo jardim, passei longe do poço e não parei até chegar na estrada de terra, onde acenei para o primeiro caminhão que passou. Nunca mais voltei. Abandonei tudo. O dono da imobiliária me ligou várias vezes, furioso. Eu não atendi. O que eu poderia dizer? Que o seu imóvel é assombrado pelo fantasma de uma mãe louca de dor que tenta sequestrar qualquer um para substituir a filha morta? Às vezes, eu me pergunto sobre o próximo caseiro. Se ele também ouve o choro. Se ele também sente o cheiro de flores mortas. E rezo para que ele seja mais esperto do que eu e não desça ao porão.
Rezo para que, quando ouvir aquele sussurro maternal no meio da noite, ele já esteja bem longe da chácara das hortênsias. Meu nome é Osvaldo. Sou caseiro há mais de 30 anos. Já cuidei de fazenda de gado, sítio de veraneio, chácara de luxo. Já lidei com cobra, onça, ladrão de galinha e patrão ignorante. Eu achava que já tinha visto de tudo. Isso foi antes de aceitar o trabalho no sítio das Águas Mortas. O lugar tinha esse nome por causa de um grande pântano que tomava quase metade da propriedade. O antigo caseiro, um tal de Benedito, tinha ido embora sem dar satisfação. O proprietário, um homem rico da capital que eu só conheci por telefone, me ofereceu o dobro do que eu costumava ganhar. O motivo, segundo ele, era o isolamento. O vilarejo mais próximo ficava a 2 horas de estrada de terra. Para mim, soava como paz. A casa era simples, mas forte, de alvenaria. O terreno ao redor era cercado por uma tela alta e surpreendentemente bem cuidada. A única instrução estranha que recebi foi: Seu Osvaldo, não importa o que aconteça, nunca, jamais deixe os portões abertos depois do pôr do sol e mantenha os cães dentro de casa à noite. Nos primeiros meses, tudo correu como o esperado. Eu tinha 2 cachorros grandes, Valente e Coragem, e eles eram minha única companhia. O trabalho era manter a casa, a cerca e a pequena roça. A única coisa estranha era o silêncio. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Foi Valente quem sentiu primeiro. Normalmente, um cão destemido, ele começou a se recusar a ir perto da borda do pântano. Ficava com o pelo eriçado, rosnando baixo para algo que eu não conseguia ver. Coragem, mais jovem, ia, mas voltava rápido, com o rabo entre as pernas. Depois comecei a ouvir os sons. À noite, quando o vento soprava do pântano, trazia consigo uns estalos, uns cliques. Eram sons úmidos, orgânicos. Às vezes, soava como galhos se quebrando debaixo d'água. Outras vezes, como alguém estalando a língua bem devagar. Eu dizia a mim mesmo que eram capivaras, jacarés, a vida noturna do brejo. Mas o som era metódico demais, ritmado demais. Certa tarde, encontrei a carcaça de um tatu perto da cerca. Não havia marcas de dentes, de garras ou de tiro. A carne estava pálida, quase branca, como se todo o sangue tivesse sido drenado de uma só vez, por um único buraco pequeno no pescoço. Os cachorros não chegaram nem perto. O medo real veio quando encontrei o diário de Benedito, o caseiro anterior. Estava escondido debaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto. As primeiras páginas eram normais, anotações sobre a roça, o clima, mas aos poucos as anotações foram ficando estranhas. 12 de maio. Os murmúrios estão piores, não é o vento, é uma voz. Fica me chamando pelo nome, lá do meio da água. 23 de maio. Vi um movimento hoje. Algo alto e fino na névoa da manhã. Não parecia um bicho. Andava de um jeito errado. As pernas dobravam para o lado contrário. 02 de junho. A coisa está imitando sons agora. Ouvi o choro da minha neta hoje. Minha neta que mora em Goiás. O som vinha do pântano. Os cachorros entraram em pânico. A última anotação me gelou a alma. 15 de junho. Ele quer entrar. O patrão mentiu. A cerca não é para manter as pessoas fora, é para manter ele dentro. Mas ele está aprendendo. Ontem à noite ele bateu na porta e quando eu perguntei quem era, ele respondeu, com a minha própria voz. Depois disso, as páginas estavam em branco. Naquela mesma noite eu entendi. A chuva caía forte, uma tempestade que transformou a propriedade num mar de lama. A energia, claro, acabou. Eu estava na sala com um lampião a gás quando Valente começou a rosnar para a porta da cozinha. Um rosnado baixo, gutural, que eu nunca tinha ouvido. Coragem choramingava encolhido debaixo da mesa. Então, ouvi as batidas na porta. 3 batidas lentas, pesadas. Meu coração parou.
Ninguém viria até ali naquela tempestade. Gritei: "Quem é?" O silêncio do lado de fora foi quebrado apenas pelo som da chuva. Esperei. Talvez 1 minuto se passou. Então, a resposta veio. A voz era inconfundível. Era a voz do meu filho, Marcos, que mora e trabalha em São Paulo. Uma voz de pânico. "Pai, abre aqui, pelo amor de Deus. O carro quebrou na estrada, eu tô ensopado." Minha mente entrou em curto-circuito. Era impossível. Marcos estava a 500 quilômetros de distância, mas a voz era perfeita. O tom, a inflexão, a maneira como ele sempre dizia, "Pai." "Marcos!" chamei, a voz tremendo. "Sou eu, pai! Abre logo, tá um frio do cão aqui fora!" Meus cachorros estavam enlouquecidos. Valente latia e se jogava contra a porta, enquanto Coragem se urinava de medo. Minha mão foi até o ferrolho. A lógica gritava que era uma armadilha. O diário de Benedito queimava em minha mente. Mas o instinto de um pai, a voz do meu filho pedindo ajuda, foi Valente quem me salvou. No momento em que minha mão tocou o metal frio do ferrolho, o cachorro soltou um uivo de dor e fúria e se jogou com tanta força contra a porta que a madeira estalou. Do lado de fora, a voz mudou. O pânico sumiu, substituído por uma irritação fria, metálica. "Abra, agora!" Não era mais a voz do meu filho. Era uma imitação vazia, um eco distorcido. Recuei, arrastando uma mesa para barricar a porta. Passei a noite inteira ali, sentado no escuro, ouvindo a coisa do lado de fora. Ela não batia mais. Ela arranhava a porta, murmurava com vozes diferentes. A da minha falecida esposa, a do meu irmão, a do próprio patrão. E entre as vozes, aquele som úmido, aquele estalar de língua lento e deliberado. Quando o sol nasceu, os sons pararam. A porta da cozinha estava coberta de arranhões profundos e uma gosma escura e oleosa. Valente estava deitado em frente a ela, exausto, mas vivo. Não esperei nem mais 1 hora. Joguei os cachorros na caminhonete, peguei meus documentos e o diário de Benedito. Fui embora e não olhei para trás. Nunca liguei para o proprietário para pedir as contas. Ele sabe por que eu fui embora, assim como sabia por que Benedito foi. Nós não somos caseiros, somos vigias, ou talvez iscas. Estamos lá para manter a coisa ocupada, para garantir que ela continue focada na casa e não teste os limites da cerca. Às vezes, em noites muito quietas, eu ainda acho que ouço os murmúrios. E agradeço a Deus pela fúria de um cachorro velho que era mais corajoso que eu. A vaga no sítio das Águas Mortas deve estar aberta de novo. E eu só tenho pena de quem for o próximo a ouvir uma voz familiar chamando do meio da escuridão. Eu não sei há quanto tempo estou escrevendo isso. Os dias não fazem mais sentido aqui, engolidos pela umidade e pelo cheiro doce e podre que sobe do assoalho. Meu nome é Silas. Eu era um caseiro. Agora eu sou apenas parte do inventário. A casa está me digerindo e eu decidi registrar o processo. Quando aceitei o emprego na fazenda Ipê Roxo, achei que tinha tirado a sorte grande. Um casarão antigo, isolado num vale, a quilômetros de qualquer cidade. O patrão, um sujeito da capital, me disse por telefone que a casa sofria com um problema de mofo por causa da umidade do vale. Meu trabalho seria simples: ventilar os cômodos, raspar as paredes, passar cal, impedir que a velhice a devorasse. O caseiro anterior, segundo ele, tinha desenvolvido uma alergia respiratória e foi embora às pressas. Fez sentido. O ar aqui é pesado, denso. Você o mastiga em vez de respirar. Nos primeiros dias, eu seguia a rotina. Abria as janelas pesadas de madeira, deixava o sol, quando ele aparecia, entrar. O mofo era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era o bolor verde ou preto comum. Era um fungo de um tom roxo escuro, quase negro, que crescia em padrões que pareciam veias ou raízes.
Às vezes, quando eu passava o olho rápido, jurava que os padrões se moviam. O cheiro era a pior parte. Um odor adocicado, de terra molhada e flores apodrecendo. Ficava mais forte à noite e parecia vir de dentro das paredes. Junto com o cheiro vinham os sons. Não eram passos ou vozes de fantasma. Eram sons orgânicos, úmidos. Um gotejar constante, mesmo sem chuva. Um raspar suave, como o de 1000 perninhas de inseto se movendo em uníssono. Um estalo molhado, como o de algo se rompendo sob a terra. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava deitado no porão escuro e raízes finas e roxas cresciam da terra, entravam pela minha boca e nariz, preenchendo meus pulmões. Eu acordava engasgando, com o gosto de terra na boca e o peito pesado, como se estivesse afogando em pó. Certo dia, ao tentar limpar uma mancha mais teimosa na parede da sala, a espátula atravessou o reboco podre. O que havia por trás não era tijolo. Era uma massa escura e fibrosa, pulsando lentamente como um órgão doente. Recuei, o coração na garganta. A casa estava viva. O pânico se instalou. Decidi que iria embora na manhã seguinte. Fui até o galpão para pegar minhas coisas. As minhas ferramentas, que eu deixara limpas e organizadas, estavam cobertas por aquela mesma camada aveludada e roxa. O metal estava corroído, como se décadas tivessem se passado em poucos dias. Foi quando encontrei a porta do porão. Não a entrada principal, mas uma portinhola de madeira nos fundos da casa, quase engolida pela vegetação. Estava trancada com um cadeado enferrujado. Arrebentei-o com uma marreta. O cheiro que saiu de lá quase me fez vomitar. Lá dentro, na luz fraca da minha lanterna, eu vi. Não havia móveis, apenas uma cadeira de madeira no centro. Sentado na cadeira, ou melhor, crescendo a partir dela, havia uma forma vagamente humana. O fungo roxo o tinha consumido por completo, criando uma escultura grotesca. As raízes saíam do chão, subiam pelas pernas da cadeira, envolviam a figura e se espalhavam pelas paredes, pelo teto, conectando tudo. Em uma das mãos disformes daquela coisa, ainda era possível ver o brilho de uma aliança. Era o caseiro anterior. Ele nunca teve uma alergia, ele nunca foi embora. Virei-me e corri, não peguei nada. Corri para minha caminhonete, girei a chave na ignição. O motor tossiu, engasgou e morreu. Tentei de novo, nada. Abri o capô. O motor estava sufocado, coberto pela mesma teia de fungos fibrosos. Entendi a verdade naquele momento. O mofo não estava só na casa, estava no solo, no ar, na água e estava em mim. Eu o respirei por semanas. Começou como uma tosse. Depois, uma mancha escura apareceu no meu antebraço. Não coçava, não doía. Eu via sob a pele finas linhas roxas se espalhando como um mapa. Agora, já tomou meu braço esquerdo inteiro. Sinto um formigamento constante. E às vezes, juro que sinto a seiva da casa pulsando em minhas veias. Não luto mais. A fome passou. A sede também. A casa provê. Meus pensamentos não são mais só meus. Às vezes, fecho os olhos e vejo todos os cômodos ao mesmo tempo. Sinto a chuva no telhado como se caísse sobre a minha pele. Sei quando uma tábua range no segundo andar. Conheço cada cupim, cada rato, cada raiz que cresce nas fundações. Estou escrevendo isso na mesa da cozinha. Minha mão direita ainda obedece. A esquerda está começando a se fundir com a madeira da mesa. As veias roxas na minha pele estão se conectando com os veios da madeira antiga. É um processo lento, quase indolor. O patrão vai ligar em algum momento, perguntando por que não atendo mais o telefone. Depois, vai procurar outro, um novo cuidador. Quando ele chegar, talvez eu ainda consiga falar. Talvez eu o receba na porta com um sorriso. Vou lhe oferecer um copo d'água, da torneira da cozinha. Vou lhe dizer que o ar aqui faz bem para os pulmões. Vou lhe mostrar o seu quarto. A casa precisa de um caseiro. E agora a casa e eu somos um só.
Estamos famintos e estamos esperando por você.